6 negros durante 4 horas. Tudo indica que a vida dos escravos mineradores, em alguns casos, após a utilização de matéria. Nos dias atuais, ainda podem ser. A fundição de ferro começou no Brasil bem depois. 3 barris de arcos de ferro e mais um com arcos de pau, sem tampa. A profissão de tanoeiro, construtor de cubas, pipas, balseiros, tonéis e barris para conservação e transporte de bebidas alcoólicas, chegou a ser considerada uma arte. Diz o mito bíblico que Deus fez o mundo do nada e depois tomou o barro com que deu forma ao homem. Deus, o primeiro artesão, Adão, o primeiro homem. O barro, a matéria-prima do primeiro ofício, a modelagem. Transformado o barro cru ou cozido em cerâmica, a modelagem, além de expressão estética, significou um importante avanço tecnológico na história da humanidade. Num planeta de água, mais numerosas são as lojas, onde os lapidadores e joalheiros oferecem, à venda, as pedras multicores de Minas Novas e corrente de ouro e de prata dos mais diferentes tamanhos. Uma parte das pedras é adquirida pelos sertanejos, outra parte é destinada às negras, especialmente às escravas dos ricos fabricantes de açúcar. No Brasil, a partir das descobertas na última década do século XVII, por um bom tempo o ouro e as pedras preciosas constituíram a própria razão de ser da região conhecida como as Minas Gerais. A busca desenfreada pelos tesouros escondidos sob a terra conduziu ao surgimento quase que instantâneo de uma rede de pequenos e médios centros urbanos, nunca antes vista na América Portuguesa. Os poucos centros urbanos do litoral brasileiro também abrigavam, desde muito cedo, artesãos que lidavam com metal, mas o grande florescimento dos ofícios no Brasil se deu em função da mineração aurífera e, portanto, sobretudo, em Minas Gerais. A ourivesaria é a arte de moldar os chamados metais preciosos. O ouro pode ser trabalhado em seu estado bruto, mas a lida com a prata exige conhecimentos de metalurgia. Ambos podem ser derretidos e remodelados indefinidamente. Apesar de terem sido fabricados em grande quantidade, hoje restam poucos objetos de ourivesaria muito antigos. Alguns objetos assírios ou caldeus e outros egípcios revelam técnicas que desde o século XX a.C. atingiram um alto grau de perfeição e que já naquela época representavam tradições muito antigas. O ourives deve possuir conhecimentos muito variados. Seu gesto característico é a martelagem, com malhetes e martelos de diferentes pesos e formas sobre bigornas. O artesão hábil molda à vontade placas de ouro ou de prata, muito dóceis e maleáveis. Seu trabalho se une ao de vários colaboradores, desenhistas, escultores, afinadores, laminadores, aplanadores, torneiros, fundidores, estampadores, vasadores, gravadores de todos os tipos, cinzeladores, douradores e, quando é o caso, buriladores, esmaltadores, lapidários, engastadores, gravadores de cristais, espelheiros e ebanistas. Do lapidador são exigidos conhecimento de ótica que lhe permitam melhorar as condições de brilho e de fogo das pedras.
Extraído do barreiro, o barro para a confecção das telhas é socado com um pedaço de madeira, quase sempre uma mão de pilão, e colocado com água na macieira. Após ser pisoteada, a massa fica uniforme. A seguir, são feitas bolas de cerca de 20 centímetros de diâmetro. É a quantidade certa para a modelagem de uma telha, que se faz sobre a banca, um cavalete de madeira no qual é fixada uma tábua inclinada em ângulo de cerca de 30 graus. Além da banca, na modelagem artesanal da telha canal, 2 instrumentos são da maior importância: o quadro e o garlapi. O quadro é um retângulo de ripa que é utilizado sobre a banca. Em seu interior é aberta a bola de barro. Ao mesmo tempo que serve para definir o tamanho da telha, ele também define a sua espessura. O garlapi é a peça responsável pelo formato da telha canal. No candial, ela é de tamanho pequeno, moldando telhas que têm cerca de 37 centímetros de comprimento, 17 centímetros de largura na extremidade maior e 6 centímetros de altura. No início da modelagem, a banca é coberta com cinza, de modo que o barro não grude. A seguir, coloca-se o quadro e o barro é espalhado em seu interior. Aproximando-se o garlapi, o barro é puxado da banca e colocado sobre ele, que também é recoberto de cinza. Imediatamente o barro toma o formato do molde, sendo então transferido para o solo, onde secará ao sol. Uma vez secas, as telhas são armazenadas à espera do dia do cozimento em forno a lenha. Acredita-se que o torno do oleiro tenha surgido na Idade do Bronze, como uma primeira adaptação da roda que originalmente era apenas roda de carro, a outras finalidades mecânicas. O torno é uma estrutura de madeira com um disco em posição horizontal que, impulsionado pelos pés do artesão, gira e faz girar um eixo ao qual está fixada uma segunda roda em nível superior. Sobre esta é colocada a massa de barro que o artesão manipula, criando o objeto. É uma invenção completa em si mesma. As modificações que sofreu ao longo dos tempos, como o acréscimo do pedal e mais tarde de equipamentos de força para fazê-la girar mecanicamente, foram mínimas. O saber do ceramista não está apenas no adestramento das mãos para a criação das peças. Está também no conhecimento dos diferentes tipos de barro, na identificação dos depósitos, na escolha e coleta das melhores camadas do solo, na preparação da massa, na seleção da lenha a ser usada na queima, na maneira de colocar as peças no forno. Extraído do barreiro, o barro para a confecção das telhas é socado com um pedaço de madeira, taipa, pau a pique, barreada, sopapo. Os termos locais variam, é a técnica empregada pelos portugueses para erguer as primeiras construções no Brasil. Mais tarde foram edificados prédios mais sólidos de tijolo, de pedra e cal, com cobertura de telha canal, conhecido como telha colonial. Ao contrário do que se poderia supor, essas técnicas tradicionais de construção e o uso de elementos como os tijolos e as telhas artesanais não são exemplos de tecnologias sobreviventes, fadadas a desaparecer com o progresso da sociedade. Hoje, convivendo com modernas tecnologias e materiais industrializados, elas são responsáveis pela construção de grande parte das habitações brasileiras, em especial das populações de baixa renda. Por vezes, a olaria funciona com um único artesão, outras vezes é uma unidade familiar que responde por todo o processo de produção, da coleta do barro à venda do produto final. Algumas olarias atingem maior complexidade e, sob a forma de uma pequena empresa, representam oportunidade de trabalho para diversos artesãos, geralmente parentes e vizinhos. Em algumas comunidades, como no Candial, no norte de Minas, o tijolo de adobe é, geralmente, feito por um indivíduo sozinho ou que conta com a ajuda de outro membro da família. Por vezes, trabalha só a mulher nos intervalos dos afazeres domésticos, outras, só o homem. Em outras ocasiões, trabalham marido e mulher com ou sem o auxílio dos filhos. Variam as situações, mas sempre obedecendo ao princípio da unidade familiar. No Candial, como em quase todo o Brasil, o tijolo maciço é produto do trabalho masculino. Ele não é feito por um indivíduo isoladamente e sua produção não está organizada numa unidade familiar, como no caso do tijolo de adobe. Amassado, o barro é colocado nas formas de madeira e logo após, já no formato do tijolo, é desenformado e posto ao sol para secar.
Finalmente, quando se tem uma quantidade suficiente, os tijolos vão para o forno a lenha, onde são cozidos ou queimados. O europeu que chegasse ao Rio de Janeiro em 1816 mal poderia acreditar, diante do número considerável de sapatarias, que esse gênero de indústria se pudesse manter
numa cidade em que os 5/6 da população andam descalços. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos. De couro, todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó, o alforje para levar comida, a mala para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagens, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês para curtume ou para apurar sal. Para os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu peso. Em couro pisava-se o tabaco para o nariz. Com o crescimento da pecuária e a melhoria do rebanho, as atividades da fazenda de gado passaram a exigir cada vez mais instrumentos e equipamentos para montaria e serviços. Um vaqueiro, para ir aos pastos, necessitava de arreata completa, sela, cabresto, cabeçada e laço. Se fosse no norte, gibão e perneiras. Um abastecimento regular de bens e serviços por meio de tropas, por sua vez, demandava uma tralha de equipamentos como cangalhas, arreatas e bruacas. Por isso que a transformação da pecuária em negócio estável produziu, além do gado, uma cadeia de ofícios e derivados, celeiros, curtidores e remendões, que se especializaram em abastecer as fazendas e tropas com um subproduto do próprio rebanho, o couro.
beneficiamento do couro exigia um oficial especializado denominado curtidor, cuja função era dar ao couro durabilidade e consistência, modificando sua composição, cor e espessura, tornando-o imputrescível, impermeável e imune ao ataque de insetos. No curtimento artesanal, o couro é salgado logo após o abate da res e pouco depois descarnado. Os pelos são retirados com a cinza da queima de madeiras, cal ou soda. Depois de lavadas, as peças de couro são empilhadas no fundo de um cocho ou tanque, alternadas com uma camada de casca de angico ou barbatimão moída, pois ambas contêm tanino, uma substância depurativa, adstringente e cáustica. O recipiente é completado com água e diariamente, durante 30 a 60 dias, mudam-se as posições, colocando o couro mais do fundo no topo da pilha. A movimentação desses couros era feita com ganchos. A variação do tempo de curtimento devia-se às diferentes idades e raças dos animais. No curtimento de maior escala, mais manufatureiro que artesanal, os coxos foram substituídos por tambores que, rodando sobre 2 eixos, permitiam uma imersão mais rápida e homogênea do couro com os produtos usados. Não se usava apenas o couro curtido, o couro ao natural apenas seco ao sol, o couro cru, tem também muitos empregos na montaria e no transporte. Para conservá-lo é preciso retirar todos os restos de carne usando-se o cutelo, depois esticá-lo, ainda úmido e flexível por varas fixadas em todas as suas extremidades. Esticado, o couro é exposto ao sol por aproximadamente 1 mês, até perder toda a umidade e ganhar uma consistência firme. Quando se quer curtir os couros, retiram-lhes os pelos, são mergulhados durante cerca de 6 dias em banguê, em que se pôs água e cinza, e todos os dias tem-se os cuidados de agitá-los e virá-los. São ótimos cavaleiros e as celas altas, à portuguesa, parecem bem cômodas.
De todo o conjunto de técnicas trazidas para o Brasil colonial, as ligadas ao uso da madeira foram as que se enraizaram mais solidamente. A madeira, por sua abundância e suas qualidades mecânicas de grande resistência à compreensão, à tração e docilidade ao manuseio das ferramentas, o beneficiamento do couro exigia um oficial especializado denominado curtidor, cuja função Os registros mais antigos no mundo ocidental da utilização da água para movimentar equipamentos remetem ao século I antes da era cristã. Há notícia de um moinho d'água no palácio de Mitridates, rei do Ponto, antigo reino do Nordeste da Ásia Menor. Conquistado pelos romanos em 63 d.C., foi durante o feudalismo, séculos mais tarde, que esse mecanismo teve maior difusão. Os senhores feudais, para usufruir dos impostos cobrados pelo uso de seus moinhos hidráulicos, proibiram a população camponesa de continuar a utilizar os moinhos manuais domésticos. O uso da água como força motriz não ficou restrito aos moinhos. Ela é utilizada também para movimentar equipamentos de outros tipos, como rodas para elevação da própria água, engenhos de pilões, serrarias. No Brasil, os equipamentos hidráulicos começaram a ser utilizados no início do processo de colonização. As sociedades indígenas aqui existentes não os tinham desenvolvido. Dos mecanismos hidráulicos utilizados no contexto das sociedades colonial e imperial, merece destaque o monjolo, o engenho de pilões, o moinho d'água, o torno para madeira e pedras, o engenho de cana e o rosário, este último empregado na mineração. No campo da metalurgia, a transição da colônia para o império registrou também a passagem das forjas domésticas para a produção em usinas, nas quais estiveram presentes os altos fornos e as rodas hidráulicas para movimentar foles e malhos. O aperfeiçoamento do sistema de engrenagens resultou em um conjunto mais resistente, permitindo aumentar a força sobre a roda motora, o que não era possível com a roda horizontal.
A solução técnica que determinou a passagem da primeira para a segunda fase não significou, entretanto, que os moinhos de roda horizontal tenham desaparecido. No meio rural brasileiro, ainda hoje, são bastante comuns. Desde que a Terra adquiriu suas características atuais, com o fim da última era glacial, o homem foi pouco a pouco abandonando a vida de caçador, começando a cultivar cereais e a domesticar animais. A domesticação de animais parece ser resultado do hábito que os caçadores tinham de trazer filhotes de animais selvagens para seus filhos. Os primeiros animais domésticos, inclusive os de tração, chegaram ao Brasil logo no início da colonização. Logo se constituíram nas zonas litorâneas dos engenhos reais 3 núcleos importadores de gado de origem portuguesa: São Vicente, Salvador e Recife. Dentre os animais utilizados para tração destaca-se o muar, animal híbrido de jumento e égua, também chamado de burro ou mula, que revolucionou o transporte de carga na América do Sul. Os muares são animais rústicos e muito resistentes, suportam viagens de longa duração, possuem audição sensível, facilitando o processo de doma, são hábeis e pouco exigentes em relação à alimentação. O gado bovino, equino e muar foi introduzido na região entre Brasil, Argentina e Uruguai no século XVII por missionários jesuítas. Dessa região partiu a maior quantidade de muares para o resto do Brasil. O boi servia para o serviço de tração nas lavouras e engenhos e para o transporte mais pesado, o burro e o jumento para as cargas sobre o lombo e o cavalo para a montaria. Além do braço escravo, cada um em sua respectiva escala era um motor sobre o qual se apoiava a economia colonial. Na história da técnica, as diferentes formas de gerar força motriz estão associadas à organização de diferentes sistemas de produção. Determinados equipamentos se mostram mais característicos de uma época ou sociedade. Assim, a utilização de força motriz humana, hidráulica, a vapor ou elétrica permite identificar sociedades rurais ou urbanas, feudais, escravistas ou capitalistas. Cada tipo de maquinismo teve sua própria história de criação e aperfeiçoamento. Algumas soluções técnicas que hoje se apresentam como simples, na realidade só foram atingidas após prolongadas observações e repetidas experimentações. Processos sociais que envolveram vários agentes e etapas resultaram em uma sucessão, uma série de invenções, todas elas orientadas para o mesmo fim: fazer aumentar continuamente as fontes de energia conforme as necessidades, moer, triturar, socar, elevar água, arar, serrar, soprar, aquecer, esfriar. Habilidade, perícia, artifício e conhecimento estavam na base das condições necessárias à montagem e ao funcionamento dos mecanismos de produção de energia. Artes e ofícios especializados, carpintaria, marcenaria, engenharia, ferraria, eram requisitados para viabilizar a construção e solucionar problemas técnicos surgidos no uso desses equipamentos. Ao chegarmos, estava um negro a dar a bomba com toda a força. A energia que é produzida pelos músculos do corpo é a mais primitiva forma de energia utilizada pelo homem. Apesar da descoberta e utilização de outras fontes de energia e dos avanços dos processos de mecanização, sobretudo a partir da Revolução Industrial, a força muscular do trabalhador ainda é fundamental em diversas linhas de produção. Obtenção e transformação de matérias-primas no deslocamento de veículos e como meio de transporte.
Os registros mais antigos no mundo ocidental da utilização da água para movimentar equipamentos remetem ao século I. O aperfeiçoamento do sistema de engrenagens resultou em um conjunto mais resistente, permitindo aumentar a força sobre a roda motora, o que não é desde que a Terra adquiriu suas características atuais, com o fim da... O boi servia para o serviço de tração nas lavouras. Na história da técnica, as diferentes... Ao chegar, 6 negros, durante 4 horas, lavaram 2 bateias com 1 tonelada de cascalho. A partir de sua descoberta na última década, os registros mais antigos no mundo ocidental da utilização da O beneficiamento do couro exigia um oficial especializado denominado curtidor. Serve para 3 coisas: engrosso fino, esfrio quente, aumento pouco. Planta nativa da América, provavelmente do Brasil, onde sua exploração é milenar, a mandioca era o principal produto agrícola indígena quando aqui chegaram os primeiros colonizadores. De produção abundante e barata, constituiu a base do sustento da população colonial, pela facilidade de cultivo e por suas múltiplas formas de aproveitamento. Oferecia os meios necessários à manutenção dos pioneiros. Além disso, os novos grupos populacionais que aqui foram se fixando adaptaram-se muito facilmente a esse alimento. Os bandeirantes, em suas incursões pelas matas, abrindo caminhos e clareiras, deixavam plantações de mandioca para que, ao retornar, encontrassem alimento para refazer as forças desgastadas pelas longas caminhadas, pelo trabalho de farinha. Serve para 3 coisas. A mandioca possui uma grande variedade de espécies, classificadas em 2 grupos, mansa ou de mesa, e brava ou tóxica. A partir da chamada mandioca mansa, são produzidas diferentes tipos de farinha.
Os principais são a farinha d'água, fermentada, e farinha seca, ralada, e a farinha mista, que é o resultado da mistura das duas primeiras. Cada um desses tipos é apresentado nas formas fina e grossa, e classificado pela cor branca, amarela e intermediária. Os processos de fabricação da farinha, sejam eles tradicionais, com tecnologia rudimentar e trabalho manual, ou mais modernos, em fábricas equipadas com tecnologia avançada, obedecem à mesma sequência de tarefas: colher a mandioca, lavar, descascar as raízes, ralar, prensar, peneirar e torrar. Embora a maior parte da produção de mandioca seja destinada à fabricação de farinha, outros de seus produtos são igualmente importantes, destacando-se o amido, base da tapioca e polvilho, muito usado na culinária e em diferentes produtos industriais. A lenda mais citada e que dá origem ao nome mandioca foi narrada por Couto de Magalhães em 1876. Em tempos idos, apareceu grávida a filha de um chefe selvagem que residia nas imediações do lugar em que está hoje a cidade de Santarém. O chefe quis punir, no autor da desonra de sua filha, a ofensa que sofrera seu orgulho e, para saber quem ele era, empregou debalde roubos, ameaças e, por fim, castigos severos. Tanto diante dos roubos como diante dos castigos, a moça permaneceu inflexível, dizendo que nunca tinha tido relação com homem algum. O chefe tinha deliberado matá-la quando lhe apareceu em sonho um homem branco e lhe disse que não matasse a moça, porque ela era efetivamente inocente, não tinha tido relação com nenhum homem. Passados os 9 meses, ela deu à luz a uma menina lindíssima e branca, causando este último fato a surpresa não só à tribo, como das nações vizinhas, que vieram visitar a criança para ver aquela nova e desconhecida raça. A criança, que teria o nome de Mani e que andava e falava precocemente, morreu ao cabo de 1 ano, sem ter adoecido e sem dar mostras de dor. Foi ela enterrada dentro da própria casa, descobrindo-se e regando-se diariamente a sepultura, segundo o costume do povo. Ao cabo de algum tempo, brotou da cova uma planta que, por ser inteiramente desconhecida, deixaram de arrancar. Cresceu, floresceu e deu frutos. Os pássaros que comeram os frutos se embriagaram, e este fenômeno, desconhecido dos índios, aumentou-lhes a superstição da planta. A terra, afinal, fendeu-se. Cavaram-na e julgaram reconhecer no fruto que encontraram o corpo de Mani. Comeram-no e assim aprenderam a usar a mandioca. O fruto recebeu o nome de manioca, que quer dizer casa ou transformação de Mani. Após navegar pelo rio Maranhão, o naturalista francês Não é uma agulha autônoma que costura, que guia a quilha regulando o corte, o pesponto pronto, a curva seguindo o molde, o ponto sob controle.
Não é uma agulha anônima que fia roupa, cria colcha e garajaú, e constrói raro vestuário ao toque do overlock, farda forte, o pobre uniforme do empregado de tecido frágil e mole. É rápida a agulha e não vacila nunca, porque há lá, acima da hierarquia da franquia, uma máquina que não ignora, que range decibéis em excesso, a agulha de aço, e não erra porque há lá, abaixo da hierarquia da vida, a mão hábil e calada que costura, o dia a dia, puxa pano, pé no pedal, controlando os ritmos, os trilhos e rupturas na dura rotina da rouparia. Vence, não cede, treme e não perde a cabeça. Avança apesar do cansaço, desce. Sente o péssimo exemplo sempre. Lamenta o escasso salário necessário, horário de trabalho, a força das costureiras. Abelhas trabalha, teiras. É a força de um exército sem sargentos, êmbolos sem seringas. São senhoras estes tristes arietes em riste. Ao lado dela, em uma cadeira baixa, bordava a filha, toda preocupada com seu trabalho. Quase todas as senhoras fazem os seus próprios vestidos, ou pelo menos cortam-nos e arranjam-nos para as escravas costurarem, pelos últimos figurinos de Paris. Sentam-se no meio de um círculo de negrinhas, pois sabem que se o olhar do mestre engorda o gado, da mesma forma, o olhar da patroa faz a agulha andar mais depressa. Quase todo mundo aí, em Tapera, Arraial do Distrito dos Diamantes, fabrica tecidos de algodão, colchas e mesmo toalhas e lençóis. As colchas apresentam quadrados azuis e vermelhos, dispostos de diferentes modos. Para atingir o algodão de azul, emprega-se o anil, usando-se a urina como fixador. Quanto à tinta vermelha, que infelizmente não sabem fixar, é retirada de uma árvore das matas virgens, chamada araribá, ou das raízes de uma espécie de garança chamada erva de rato ou ruivinha. O tear que se difundiu em Minas, conhecido também como tear de mesa, era do tipo horizontal. O tear horizontal com pedais, que nos chegou da Europa, é um legado do Oriente, provavelmente dos árabes que chegaram à Península Ibérica no começo da Idade Média. Sua novidade não está apenas na posição da tecedeira. Aos pedais é conectado um arranjo mecânico, liçaróis, que permite a quem tece formar simplesmente pressionando-os a abertura para a passagem da trama. Pelo que restou em Minas Gerais do século XIX, época em que os grandes teares manuais reinavam absolutos, pode-se afirmar com segurança que o pano de Minas resultava do trabalho executado nesse tipo de tear. A maior parte dos tecidos produzidos e vendidos era do tipo simples, liso, pouco ou nada elaborado. Como se destinavam principalmente aos escravos e aos pobres da terra, não se requeria das produtoras esforços além do necessário para o uso essencial. Todavia, ocorriam variações no padrão comum de tecelagem. Após navegar pelo rio Maranhão, o naturalista francês d'Orbigny assim registrou o trabalho das mulheres índias. As mulheres fazem ali todos os trabalhos dos homens. Somente elas têm algumas noções de confecção. Tecem redes de dormir em tão grande quantidade que as mesmas são exportadas até a província do Rio Negro e Belém. Tem ainda pequenas plantações de algodão, fiam-no e tingem os fios com o suco extraído de certas plantas. Fabricam também camisas obtidas com casca de turiri, submetidas a vigorosas marteladas. Camisas essas que são realmente inconsúteis. Fazem também redes de algodão misturadas com palha e algodão, tecidos de algodão e cordas. A fiação era um ofício de mulheres por excelência. Com a tecelagem aconteceu o mesmo, provavelmente porque aos homens eram reservados os trabalhos árduos da agricultura e os que ainda se faziam de forma obstinada na procura do ouro em extinção. A produção de tecidos de algodão no século XIX confundia-se com o vai-vem das tropas de burros carregadas de produtos para a corte, entre os quais, expressivamente, os fardos de algodão e de tecidos dessa fibra, tão bem registrados pelos viajantes que por Minas passaram. A operação de tecer consiste em 4 processos básicos: urdir,
formar a abertura, inserir os fios da trama e batê-la. Os teares verticais parecem ter sido os mais comuns nas primeiras civilizações. Neles, os fios da urdidura caem verticalmente em ângulo reto sobre o chão. Os teares verticais típicos da antiguidade tinham a urdidura esticada e sustentada por pesos feitos de argila cozida, de pedra e algumas vezes de metal. A tecelagem começava no alto e progredia para baixo no tear. Para produzir redes, os indígenas brasileiros parecem ter usado predominantemente teares verticais, conhecidos como teares de redes. A fiação manual, originalmente realizada pelos dedos da fiandeira, encontrou no simples fuso seu instrumento de trabalho por excelência. O processo completo compreende 3 operações básicas: a retirada das fibras para formar o fio, fibras atadas a uma roca ou dispostas em um cesto, a torcedura de um certo número das mesmas e o enrolamento do fio ou fiado num suporte próprio ou manualmente em novelo. Originalmente, o fuso era uma peça fina de madeira, osso, marfim ou metal, um pedaço de pau ou vareta, onde o fio, produzido à mão, era enrolado. Em algum tempo da história, uma incisão foi feita em seu topo, de modo a atar o fio ao fuso, e uma polia adicionada à outra extremidade. Essa polia, um peso do formato de um disco, foi fixada para funcionar como uma roda ou disco voadora. Esta fornecia o peso necessário para manter o fuso em posição vertical, além de imprimir movimento. Juntamente com o fuso, uma roca passou também a assessorar o trabalho de fiação em muitos países europeus, principalmente para o linho e para a lã de fibras longas. A roca é um suporte para as fibras a serem fiadas. Estas, quando longas, são muito facilmente fiadas se puderem ser controladas e amparadas de alguma forma. Em Minas Gerais, o uso de instrumento tão antigo quanto o fuso já havia sido registrado em 1809 e em 1810. À medida que avançava o século, um outro instrumento, a roda de fiar, começou a se fazer mais presente. A roda de fiar, ou simplesmente roda, é um implemento de fiação, proveniente do Oriente, que chegou ao Ocidente por volta do século XII. A roda propiciava um método muito mais rápido de trabalho do que o fuso, o que significava um grande aumento de produtividade. A primeira roda europeia não tinha pedal, era então girada intermitentemente por uma mão, enquanto a outra controlava tanto os fios. No século XVI, a roda de fiar adquiriu então um pedal e também uma manivela. A fiandeira passou a trabalhar com um dos pés, tendo ambas as mãos livres para produzir o fio. Tornou-se assim o mais avançado instrumento de fiação até o advento da maquinaria e, sobretudo, do uso do vapor como força motriz. O grande avanço dessa roda deveu-se à incorporação do princípio da bobina voadora, que permitia à fiandeira retirar as fibras, torcê-las, fiá-las e enrolá-las simultaneamente num processo único e inseparável. O primeiro procedimento do processo de fiação consiste em retirar as sementes do algodão. Descaroçadores de algodão movidos pela água não eram desconhecidos, embora reduzidos em número, e se concentravam onde quedas d'água ou mesmo correntes o permitissem. Os brinquedos manuais, embora exigissem mais tempo e trabalho braçal, mesmo que infantil, preservavam melhor as delicadas fibras do algodão e eram extremamente práticos. Leves, portáteis, fáceis de fazer e de operar. De um lado, contemplavam os habitantes de regiões não regadas, de outro, aqueles sem pouso fixo, porque desprovidos de propriedade. E eram muitos os que perambulavam pelas terras de Minas. Durante séculos, o algodão foi beneficiado por meio de um arco, na Índia e na China. Instrumento similar para cardar o algodão foi visto em Minas Gerais por Saint-Hilaire em 1816, numa fazenda entre Vila do Príncipe e Passanha. Quando se usam as cardas, formam-se pastas, chumaços de fibras de algodão, desembaraçadas e endireitadas, prontas para fiação. Preparadas as fibras, quer em cardas, quer em arcos, dá-se início à fiação. O queijo é um dos mais antigos alimentos preparados que a história da humanidade registra. Sua fabricação
Além da mais citada e que dá origem ao nome mandioca, foi narrada por Couto de Magalhães. O queijo é um dos mais antigos alimentos preparados que a história da humanidade registra. Sua fabricação tem início Apenas retiram as espigas, mais ou menos o tamanho das nossas, e amontoam-nas a um canto da casa ou no paiol. Se forem mal debulhadas, como é frequente, saindo os grãos de mistura com cabelo de milho ou com pedaços de sabugo, se parecem bichados, o que também acontece, ou se vêm acompanhados de impurezas, consequência do maltratamento a que são sujeitos, são então pisados em uma pedra de moer, tão primitiva que o produto, em melhor hipótese, tem consistência de um saibro grosso. E é semelhante produto, tal como está, que vai constituir um dos mantimentos principais dos colonos, o fubá. Estes, por sua vez, tratam de tornar tragável este ingrediente, passando por uma peneira mais ou menos fina. Com algum trabalho, podem obter assim de castas diversas. A primeira, a mais mimosa, serve para se fazerem bolos e broas ou sopa. A segunda é empregada para uma papa, ou coisa parecida, mas onde não entre leite. A terceira, que compreende quase metade dos produtos, é dada aos porcos ou às galinhas. Apenas retiram as espigas, mais ou menos o tamanho das nossas, e amontoam-nas a um canto da casa ou no paiol. Se forem mal debulhadas, o queijo é um dos mais antigos alimentos preparados que a história da humanidade registra. Sua fabricação tem início há milhares de anos antes do nascimento de Cristo, sendo que os egípcios estão entre os primeiros povos que cuidaram do gado e tiveram, no leite e no queijo, fonte de sua alimentação. Os antigos gregos reverenciaram o queijo como um alimento dos deuses. O queijo estava invariavelmente presente nas mesas de banquetes e era considerado uma rara e saborosa iguaria pelos romanos. Os ingredientes básicos do queijo são praticamente os mesmos: leite, coalho, fermentos lácticos e sal. O processo de fabricação do queijo quase não foi alterado desde a antiguidade, podendo ser encontrado até os dias de hoje na produção de todos os tipos, fresco ou maturado, sólido ou cremoso. A tarefa de fabricar o queijo é normalmente atribuída a profissional de perfil especial, marcado pelos atributos de higiene, calma, organização, atenção e meticulosidade. Requer ainda a capacidade de fazer cálculos de proporção de misturas, de detectar qualquer alteração do produto, paciência para a monotonia dos gestos e, sobretudo, a arte das mãos na manipulação da massa, na espremedura e nas demais fases de elaboração e tratamento do produto. No entanto, a maioria dos selvagens não come sal nenhum. Querendo preparar uma refeição com peixe ou carne que fique conservada por algum tempo, põem a carne em pequenas varas de madeira, localizadas mais ou menos a 4 palmos acima do fogo forte, onde vão assando e defumando a carne até ela ficar totalmente seca. Quando querem comê-la, cozinham-na novamente. Este alimento chama-se moquém. A técnica brasileira de conservação de carnes mais conhecida é de tradição indígena. O charque, ou carne seca, ou ainda carne de Ceará, carne de charque, carne do Ceará, carne do Seridó, carne do Sertão, carne do Sul, carne velha, Ceará, Iaba, Jabá, Sambamba, Sumaca, é a carne bovina cortada em mantas, salgada e seca ao sol ou por processos afins. A carne de porco é conservada em pedaços imersos na gordura dentro de grandes latas.
Este costume, até recentemente, era bastante comum em áreas rurais. Passando-se pelas portas das casas, ouvia-se a pancada retumbante da mão de pilão, que mulheres de saia, arregaçada e presa à cintura por uma empira ou por uma orela de pano piloto, empunhavam resolutamente, socando milho para a canjica ou pulverizando-o para fubá.
Ferraria: fábrica de ferragens, loja, oficina ou arruamento de ferreiro. Grande porção de ferro, mina de ferro, restos de objetos de ferro ou imprestáveis, bairro ou rua onde há muitos ferreiros, ferrajaria. Forja: oficina, estabelecimento onde se fundem e se modelam metais, especialmente o ferro, e se produzem objetos metálicos. Fundição, ferraria, frágua, conjunto dos instrumentos de trabalho do ferreiro, fornalha, bigorna, fole, malho, etc. Fundição: ato, efeito ou arte de fundir metais. Local, fábrica, oficina, onde se fundem metais. Funilaria: estabelecimento ou loja de funileiro, latoeiro, folheiro, flandeiro ou bate-folha, aquele que trabalha com folha de Flandres. A madeira e o ferro são os materiais predominantes nas peças deste museu. Mas há também o tecido da folha de liço, o cobre, o barro, o couro, as fibras vegetais e a pedra. Fabricados para cumprir função utilitária, esses objetos trazem em si, além das virtudes de seus materiais, as marcas e os detalhes de sua feitura, e principalmente as marcas do uso, o desgaste ou as necessárias reformulações, porque alguns deles passaram. No trabalho de recuperá-los foram adotados os princípios da mínima intervenção e do resgate pleno de sua integridade física. A ideia é permitir que o objeto fale por si, apresentando com clareza e vigor toda a ciência de seu engenho, assim como os movimentos corridos em sua jornada. A que se revela em 3 fases um pouco do processo dos segredos dos materiais. A peça, em seu estado primitivo, com os registros das intempéries no momento exato em que foi resgatada. Um exemplo de intervenção em que o objeto foi sutilmente limpo e minimamente tratado. Uma amostra da peça conservada, cujo suporte recebeu tratamento químico e mecânico para estancar os processos de deterioração. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos. De couro, todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó, o alforje para levar comida, a mala para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagens, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês para curtume ou para apurar sal. Para os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu peso. Em couro pisava-se o tabaco para o nariz. Com o crescimento da pecuária e a melhoria do rebanho, as atividades da fazenda de gado passaram a exigir cada vez mais instrumentos e equipamentos para montaria e serviços. Um vaqueiro, para ir aos pastos, necessitava de arreata completa, sela, cabresto, cabeçada e laço. Se fosse no norte, gibão e perneiras. Um abastecimento regular de bens e serviços por meio de tropas, por sua vez, demandava uma tralha de equipamentos como cangalhas, arreatas e bruacas. Por isso que a transformação da pecuária em negócio estável produziu, além do gado, uma cadeia de ofícios e derivados, celeiros, curtidores e remendões, que se especializaram em abastecer as fazendas e tropas com um subproduto do próprio rebanho, o couro. O beneficiamento do couro exigia um oficial especializado denominado curtidor, cuja função os registros mais antigos no mundo ocidental da utilização da água para